O ano é 2024. O palco global está armado para uma nova era de complexidade geopolítica. No centro dessa dança intrincada de poder está a América do Sul, onde uma sombra se alastra, a sombra da crescente presença militar dos Estados Unidos no Brasil. Essa escalada ocorre em meio a crescentes tensões com a Venezuela, uma nação às voltas com turbulência política e instabilidade econômica. O mundo observa com a respiração presa, enquanto os Estados Unidos exibem seus músculos militares, lançando uma longa sombra sobre a região. O Brasil, nação conhecida por sua cultura vibrante e potencial econômico, se vê no centro desse drama geopolítico. A chegada do USS George Washington, um porta-aviões movido a energia nuclear, em águas brasileiras envia uma mensagem clara. Os Estados Unidos estão preparados para projetar seu poder na região. Essa demonstração de força é ainda mais amplificada por exercícios navais conjuntos entre as marinhas americana e brasileira, um símbolo visível de sua crescente cooperação militar. O alcance das Forças Armadas americanas se estende além da costa. Os céus acima da floresta amazônica, uma região de imensa importância ecológica, agora são frequentados por aviões de transporte C-17 Globemaster III dos Estados Unidos. Essas aeronaves, capazes de transportar grandes quantidades de tropas e equipamentos, são um lembrete severo das capacidades logísticas que os Estados Unidos podem implantar na região. O ritmo acelerado desses voos, juntamente com a participação de tropas americanas em exercícios nas profundezas da Amazônia, acendeu o sinal de alerta na Venezuela e além. A pergunta na mente de todos é simples, mas profunda. Quais são as motivações por trás desse aumento drástico da presença militar dos Estados Unidos no Brasil? É um esforço genuíno para apoiar um aliado regional, ou há uma agenda mais assertiva em jogo? Enquanto as tensões com a Venezuela continuam a ferver, o mundo prende a respiração, esperando para ver como esse drama geopolítico se desenrolará. A relação Estados Unidos-Venezuela tem sido marcada por tensões, uma tapeçaria complexa tecida com fios de ideologia, economia e poder. A eleição de Donald Trump em 2016 injetou um novo nível de volatilidade nessa dinâmica já frágil. Trump, conhecido por suas decisões imprevisíveis em política externa, tem se chocado repetidamente com o governo venezuelano, liderado pelo presidente Nicolás Maduro. No centro desse impasse está a crise política e econômica da Venezuela. O país, que já foi uma potência rica em petróleo, tem sido atormentado pela hiperinflação, escassez de alimentos e instabilidade política. Os Estados Unidos têm sido um crítico ferrenho do governo Maduro, acusando-o de corrupção, abusos de direitos humanos e de minar as instituições democráticas. O governo Trump impôs uma série de sanções à Venezuela, visando setores-chave de sua economia e indivíduos dentro do círculo íntimo de Maduro. Essas sanções, juntamente com o declínio global dos preços do petróleo, prejudicaram a economia da Venezuela, levando-a à beira do colapso. Os Estados Unidos argumentam que essas medidas são necessárias para pressionar Maduro a implementar reformas democráticas e enfrentar a crise humanitária em seu país. No entanto, os críticos argumentam que as sanções impactaram desproporcionalmente os venezuelanos comuns, exacerbando a crise humanitária e empurrando o país para mais perto do precipício. Eles acusam os Estados Unidos de buscarem uma mudança de regime na Venezuela, motivada pelo desejo de controlar suas vastas reservas de petróleo e minar a influência de governos de esquerda na região. À medida que os Estados Unidos aumentam sua presença militar no Brasil, muitos temem que esse impasse com a Venezuela possa se transformar em uma crise em grande escala. A presença de tropas e ativos militares dos Estados Unidos tão perto da Venezuela levanta sérias preocupações sobre o potencial de intervenção militar. O mundo observa nervosamente, esperando que a razão prevaleça e que uma solução pacífica possa ser encontrada para esta situação volátil. O Brasil, uma potência em ascensão no cenário global, se vê em um delicado ato de equilíbrio. Por um lado, tem um relacionamento de longa data com os Estados Unidos, uma parceria enraizada em laços econômicos, cooperação militar e valores democráticos compartilhados.
Por outro lado, o Brasil é membro do BRICS, um bloco de economias emergentes que inclui Rússia, Índia, China e África do Sul. Este grupo representa um desafio à ordem global estabelecida, oferecendo uma visão alternativa de relações internacionais, baseada na multipolaridade e na cooperação Sul-Sul. O aumento da presença militar dos Estados Unidos no Brasil coloca o país em uma posição delicada. Embora o governo brasileiro tenha declarado publicamente que acolhe a presença dos Estados Unidos como forma de aumentar a segurança regional, há preocupações dentro do país sobre as potenciais consequências de se tornar muito alinhado com a agenda de Washington. A participação do Brasil no BRICS complica ainda mais as coisas. A China, em particular, emergiu como um importante parceiro econômico para o Brasil, investindo pesadamente em sua infraestrutura e recursos naturais. Essa crescente relação com a China gerou preocupações em Washington, que vê Pequim como um competidor estratégico. A presença de tropas e ativos militares dos Estados Unidos em solo brasileiro pode prejudicar as relações com a China e outros membros do BRICS. Esses países veem a presença militar dos Estados Unidos na região como um movimento provocativo, uma tentativa de conter sua influência e manter a hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. O ato de equilíbrio do Brasil é ainda mais complicado por suas próprias considerações políticas internas. O país está profundamente dividido, com uma parcela significativa da população desconfiando da influência dos Estados Unidos e apoiando laços mais estreitos com o BRICS. O governo precisa navegar por esses interesses conflitantes com cuidado, buscando proteger seus próprios interesses nacionais e, ao mesmo tempo, evitar alienar aliados importantes. O aumento da presença militar dos Estados Unidos no Brasil evoca ecos desconfortáveis do passado. A América Latina tem uma história longa e turbulenta com o intervencionismo americano. Ao longo do século XX, os Estados Unidos intervieram repetidamente nos assuntos de seus vizinhos do Sul, muitas vezes em nome da contenção do comunismo ou da proteção de seus interesses estratégicos. Essas intervenções, frequentemente caracterizadas por operações secretas, apoio a regimes autoritários e golpes militares, deixaram um legado de instabilidade e ressentimento na região. O espectro dessa história paira sobre a situação atual, levantando preocupações sobre as verdadeiras intenções dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos estão genuinamente comprometidos em apoiar a segurança e a estabilidade regional do Brasil? Ou essa presença militar aumentada é um prelúdio para um papel mais assertivo e potencialmente desestabilizador na região? Essas são as perguntas que assombram as mentes de formuladores de políticas e cidadãos. As potenciais consequências desse aumento da presença militar dos Estados Unidos são abrangentes. Uma escalada das tensões com a Venezuela poderia ter consequências desastrosas para a região, levando a uma crise humanitária, um êxodo de refugiados e até mesmo um conflito mais amplo. Além disso, as ações dos Estados Unidos correm o risco de exacerbar as divisões existentes na América Latina, abrindo uma cunha entre os países alinhados com Washington e aqueles que buscam traçar um curso mais independente. Isso pode minar os esforços de integração regional e criar um clima de desconfiança e instabilidade. O mundo observa com uma mistura de apreensão e esperança. Apreensão com a perspectiva de um intervencionismo renovado dos Estados Unidos na América Latina e o potencial para conflito e instabilidade. Esperança de que a razão prevaleça, que o diálogo e a diplomacia triunfem e que a sombra do passado não eclipse a promessa de um futuro mais pacífico e próspero para a região.